Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Boa noite, professora Ana. Pessoal, então, nossos recados iniciais antes de dar início à nossa aula de hoje. Só um lembrete e pedir atenção de vocês na Semana de Conhecimentos Gerais, que já iniciou, e vocês têm até o dia 16/11 para realizar. Lembrando que não fica dentro da disciplina essa atividade, vocês precisam acessá-la através da página inicial do estúdio. Então, vocês assistem as palestras e depois respondem, o questionário. Lembrando também que faz parte da composição de nota de todas as disciplinas. Então, a nota atribuída a essa atividade vai ser aplicada em todas as demais disciplinas que vocês estão cursando agora, ok? Só um instantinho que a professora caiu. Ela já está retornando para a gente continuar aqui, então, com a aula de paisagismo. Ateliê de paisagismo. Só um minutinho, pessoal. A prof teve um pequeno probleminha técnico, faz parte do ao vivo, né? Prontinho, prof. Já está liberado para você. Bora lá. Deixa eu só ajustar meu fundo aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso, não quer deixar eu colocar. Então, vamos para o desfoque, tá? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Contem para mim como passaram. Todos bem? Ah, agora eu já sei. Peraí. Eu estou bem também, Camila. Muito obrigada. E aí, gente, vocês já estão amando o plantinho ou ainda não? Já, professora. Apareceu para vocês minha tela? Apareceu aqui, prof. Só não está no modo apresentação ainda. Foi. Agora está. Certo? Ainda não. Não? Então, igual da outra vez. Peraí. Ele só funciona aqui se eu colocar para compartilhar a tela inteira. Se for só a janela, ele não vai. Deu bom? Deu certíssimo agora. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Eu sei que toda aula eu falo isso, mas essa é a mais legal de todas, tá? Espero que vocês gostem. A gente vai ver aqui do Jardim do Renascimento até a época de hoje, os tipos de jardim, vamos conhecer um pouquinho mais
para saber o que, que a gente vai fazer nos nossos jardins, tá? No nosso paisagismo. Como que a gente faz para escolher o tipo de jardim? Por que, que a gente tem que escolher o tipo de jardim? Porque a gente tem que ter uma diretriz. Para um projeto ficar bem feito, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Não adianta a gente misturar um monte de coisa e fazer uma salada de frutas. Uma salada mista. A gente tem que conceituar. Terreno e a análise desse terreno. Então, esse é o objetivo principal. Mas... Então, o que, que vai definir o nosso tipo de jardim? O que, que envolve a gente escolher um tipo de jardim? As plantas, né? A gente vai fazer um tipo de jardim, vai escolher um tipo de jardim, a gente vai ter que colocar plantas que são referentes àquele estilo paisagístico. Tem que ser plantas que atendam ao tipo do paisagismo e ainda atendam ao clima, ao local que esse jardim vai ser implantado. Não adianta a gente pegar uma planta de frio e tentar botar no Nordeste, né? Não vai dar. Ver a necessidade dessa planta, se ela precisa de muito espaço, de pouco espaço, de sombra, de sol. O que, que vai ter nesse jardim? Se vai ter escultura, se vai ter vaso, se vai ter água, para a gente fazer a composição, para não ficar um paisagismo muito pesado, um paisagismo muito vazio. E a funcionalidade, que a gente conversou bastante aula passada sobre isso, qual que é a função do jardim? Acho que o que a gente traz de mais importante da aula passada o jardim tem a sua função obrigatoriamente, mas ele também tem a obrigatoriedade da beleza, de ser bonito, né? De ser uma obra de arte. E aqui nós vamos ver alguns tipos de jardim, que estão elencados aqui. Então, tem bastante tipo. Aí vocês vão falar assim, nossa, professora, achei que tinha um tipo só. Não, não tem um tipo só. Tem alguns que são bem mais característicos do que o outro, sabe? Por exemplo, os jardins renascentistas, os jardins clássicos. Quando a gente fala em jardim renascentista, jardim clássico, qual que é? Jardim francês, jardim italiano, certo? A gente observa, já bate o olho no jardim francês, já sabe que ele é um jardim francês. Por quê? Por conta das topiárias, por conta dos parterres, né? Por conta das coxinhas francesas, dos buchinhos, do labirinto. O jardim francês ele é conhecido como jardim clássico ou jardim formal. Foi lá do século XVII, durante o reinado de Luís XIV. Era um jardim que tinha um pouquinho de flores, coisa leve, passageira, a maioria do jardim é verde, e eles buscaram essa referência lá no jardim medieval, no jardim de horta, que tinha o cantinho para as ervas medicinais, para as flores, tá? E esse jardim demonstra o quê? Que a flor cresce do jeito que ela quer? Não, ele demonstra o poder do homem sobre a natureza. As construções francesas também não mostram isso? As construções italianas, na escultura, na pintura, não é tudo a técnica do homem? O que o homem faz, o que o homem recria? Esse é o espírito do jardim francês, da cultura francesa, da parte da arte francesa em si, da arquitetura, né? A gente sabe que a França queria mostrar sua grandiosidade para o mundo, então eles construíam castelos, os jardins eram enormes, os jardins eram imponentes. Por que, que o jardim francês ele tem essa visual toda? Não é um jardim que tem curva, um jardim que tem uma vegetação densa na frente, que você tem que fazer uma curva, outra curva e subir e descer? Porque senão você não enxerga o quão vasto ele é, né? Então é para mostrar a grandiosidade, é esse corredor visual quase que infinito, largo, para mostrar os espaços, para mostrar como os franceses eram poderosos. Se a gente pega e olha um jardim desse de cima, a gente não pode achar que é um tapete? Sim, pode achar que é uma tapeçaria. Se vocês olharem esse desenho no chão, é como se fosse uma tapeçaria. Parece um tapete persa? É um desenho, é uma obra de arte. André Lenotre foi o arquiteto paisagista responsável pelo Jardim de Versalhes.
A gente observa as características do jardim francês aí, topiária, parterre, simetria, pisos claros, bastante vegetação verde, poucas flores. Olha isso aqui. É um desenho no piso. Lembra da simetria? Que acontece de um lado, acontece do outro? Que acontece na frente, às vezes acontece na parte dos fundos também, do jardim? São os 4 lados espelhados. É o que a gente tem aqui. Traçado é feito com círculos, retângulos, triângulos, no compasso, no esquadro, na régua, nas curvas francesas. Por quê? Você vê que ele, se fosse um desenho isso aí não ia ser desenhado à mão livre, né? Porque ele é todo reto, todo ortogonal, todo rígido. Tem curva? Tem, mas a curva tem a sua rigidez de ser feita num compasso. Não é uma curva torta, não é mal feito. É como se ele fosse milimetricamente calculado, e ele é. Então, a gente tem a presença da água novamente, da fonte, né, da topiária, que mais parece uma escultura. É um jardim baixo, por quê? Porque você tem que ter a perspectiva do espaço, tem pouco desnível por conta disso. Você tem que enxergar o quão grande ele é. Tem alguns vasos que eles decoram, esculturas. Tem grandes espaços para circulação. Por quê? Porque isso aí era a boatinha da época. Era o local do rolê. Era o clube. Era a pracinha do rico. É onde eles faziam festa. Onde as mulheres iam lindas, maravilhosas, de vestido, de guarda-sol, né? Sombrinha, aquela sombrinha para servir de guarda-sol. Então tinha que ter espaço, era o lugar da festança, o lugar da festiva. Vão percebendo que toda vez que a gente tem o jardim francês, ele tem em volta como se fosse um limite feito por vegetação. Por quê? Porque antigamente os jardins eram feitos no meio das propriedades, e aí eles limpavam o terreno e em volta ficava a mata nativa que tinha. Então, é como se fosse um jardim dentro do bosque. Olha aqui, a gente enxerga de novo as esculturas, a parte topiada, as cercas vivas, as coxinhas francesas. Que delícia! Olha, tem até um vasinho que parece um vaso grego, né? A gente viu que a jardinagem praticamente começou na Grécia. Então, eles têm esculturas. E para que isso, gente? Para mostrar a pompa. Olhem a arquitetura. Ela não é toda decorada, trabalhada no estilo. O jardim também. O jardim também tem escultura, é como se ele fosse uma continuação da construção, uma continuação da arquitetura. E aqui? Aqui não lembra o jardim de horta, dos jardins religiosos? Né? Com os quadradinhos. Olha a simetria disso aí. Olha o trabalhado dos parterres. Para quem não estava aqui a aula passada e ainda não assistiu, parterre é o canteirinho do jardim francês. É o canteirinho trabalhado no estilo. Tem até um ali que imita um labirinto. Olha esse trabalho do lado esquerdo, gente. O que é isso? A florzinha resolveu botar um galinho para fora, o jardineiro já está lá podando ela, né? Olha ali no fundo do desenho, a cerca viva topiada, né? A escultura ali imitando um pórtico, a água presente. No meio desses canteirinhos, desses parterres, que tem as flores. Então, você vê que elas são delicadas, para você olhar de perto. Porque no jardim francês, de longe, todo mundo é igual. Porque não importa a planta, o que importa é se você consegue topiar ela ou não. Aí você chega de perto para você identificar qual que é. Muitas esculturas, caminhos. Que coisa mais rica de detalhe.
Esse do meio parece cogumelo, do Mário Bros. É um trabalho artístico. É uma coisa maravilhosa, maravilhinda. Imagina para desenhar isso aí. Que tudo. E esse parece o tapete que a minha avó bordava. Do lado esquerdo, a topiária, fazendo o cercamento do jardim. Fora o bosque. É tudo muito trabalhado. É tudo muito delicado. Aqui não lembra um pouco o Jardim Persa também, essa parte? Esse aqui já pode dizer que é um jardim mais italiano, que o italiano ele tem um pouco menos de rigidez que o francês. Ele tem mais flores, tem mais plantinha crescendo arrepiada, mais topiária. É tonalidade de verde, né? Verde em cima de verde. Os platôs, do lado esquerdo a gente tem a topiária fazendo o corredor. Aqui mais esculturas. Esse a gente enxerga um pouco a florzinha. É um jardim de alta ou baixa manutenção? Digam para mim. De alta manutenção. Parece um jardim que faz 3 dias que alguém não cuida? Não, parece que alguém dorme cuidando disso aí. E se a gente for esperto, o que a gente põe de planta? Planta que cresce rápido ou devagar? Devagar, né, criatura? Porque se a planta cresce rápido, aí você tirou o olho dela, ela cresceu, você já tem que ir lá podar. Ah, esse do lado esquerdo, não é uma releitura do Jardim Francês? Gente, não dá vontade de deitar nesse troço? Tem gente que vai ficar meio desconfortável, que parece coisa viva, né? É um jardim famoso esse. Eu não sei falar francês, então não vou falar o nome para vocês. Vou guardar só para mim. Dá vontade de deitar aí no meio. Esse aqui a gente enxerga as roseiras. Provavelmente tem essas árvores, algumas são frutíferas. Coisa linda de meu Deus, até a árvore está topiada. Prestem atenção lá no fundo. Coisa mais linda da vida. Gente, eu moro num jardim desse, fácil. Se for visitar, eu chego aí e falo, não, pode ir embora, me deixa aqui, passar mais uns 40 anos da vida aqui. Olha, essas plantinhas já estão crescendo mais soltinha. Provavelmente isso é o quê? É erva medicinal, é fruta, né? Aí, quem falou que não dá para fazer uma mistureira estranha? Praça do Parque da Independência em São Paulo. Tem até uma tamareira, gente, a tamareira. É estranho a gente ver um jardim assim no Brasil, né? Presença de vasos, esse do lado direito a gente já vê que é uma coisa mais moderna, já é uma releitura do Jardim Francês. Tem mais uma coisa de minimalista nesse jardim do lado direito. Aqui algumas sugestões de plantas para vocês espiarem depois. As plantas mais usadas são as tuias, os ciprestes, buchinho, viburno, laurotino. Os ciprestes são conhecidos como charutos, óbvio pelo formato, e formam as aleias, são utilizados para fazer as aleias. Aleias, que é o enfileiramento de árvores. Aí, ó, o viburno, dá uma florzinha cheirosa. O ligustro, o buchinho,
Gente, se vocês veem isso aqui de longe, vocês sabem identificar rapidinho qual que é? Não, por quê? Porque não importa, tá, o jeito da planta. O que importa é se ela aceita topiária ou não. Esse é o lema do jardim francês. Porque ela não vai crescer livremente, não importa o formato que ela fica, importa o formato que a gente consegue fazer ela ficar. Aqui, ó, releituras do jardim francês. Fizeram a topiária ali no degrau. Acho lindo, coisa mais graciosa do mundo. E esse do lado esquerdo ali em cima é o bruxinho, né? Tá arrepiadinho, sem topiária. Nossa, professor, ele é assim. Ele é assim. E sim, ele dá umas bolinhas vermelhinhas. Espirradeira, também utilizada. Gente, isso é uma planta que a gente não pode utilizar no paisagismo urbano porque ela é altamente tóxica. Mata a gente. Jasmim amarelo, pode usar e pode inclusive comer. Jasmim amarelo é comestível. Utilizado para fazer cortinas. No paisagismo, óbvio, tá? Alecrim. Alecrim que a gente come? Uhum. Sim, pode comer. Não morre. Fica lindo. Tem um jardim lá no Eurogarden desse. Botei lá. Quem quiser ver de perto, bora tomar um café. Jardim italiano. Dá para confundir um italiano com francês? Claro que dá. No jardim, sim, né? Só que o italiano, ele é mais carregadinho de flor. Então, a gente já percebe aqui que tem mais cor, mais ornamentais. Assemelha-se muito ao jardim francês. Só que o francês é mais rígido, mais topiárias. Então, o italiano, ele tem uma certa liberdade para a plantinha crescer como ele quer. Também tem água, também tem escultura. Começa a entrar um pouco a graciosidade do jardim grego, né? Porque saquearam a Grécia e tinha que botar a escultura em algum lugar, botaram no jardim. Percebemos as características. Tá vendo que é um jardim menos cheio, um jardim mais leve? Tem as plantinhas arrepiadinhas. Isso aqui já entra um pouquinho do jardim de vó nesse aqui. Tem a topiária, né? Mas você vê que ele é um jardim mais relaxado, assim, vamos dizer. Os vasos, que são do jardim grego. Castelo de Luxemburgo, se eu não me engano, quando eu vi a notícia, acho que uns 10 anos atrás, ou 10 não, 5 anos atrás, o castelo estava dando um salário de 15 mil reais para o jardineiro. Dá até para virar jardineiro feliz, né? Eu já sou feliz ganhando pouco, imagina ganhando muito. É demais. Aqui a gente vê as características dos jardins clássicos, a topiária, a questão do ponto focal, das aleias. Aqui a gente tem um jardim mais com roseira. É muito comum ter as rosas no jardim italiano, lavanda, oliveiras, centenárias e jovenzinhas. Forrações coloridas, as espécies mais utilizadas. Eugênia. Gente, é um troço que eu acho muito estranho isso aí. Quem já assistiu aquele filme Cocoon?
Não parece o ovo que caía dentro da piscina, daqueles ETs estranhos? É uma plantinha meio estranha essa aí, ó. Eu acho ela mais bonitinha quando ela cresce arrepiada do que quando topia. Parece que é uma pedra estragada. Mas tem gente que acha bonito, né? Pitósporo, que depois é utilizado no Jardim Oriental também, que aceita a topiária. Lavanda conhecida também como alfazema. Gente, tem pelo menos uns 10 tipos de lavanda diferentes nesse mundão, tá? Pode comer lavanda? Pode. Pode comer roseira? Pode. Existem tipos diferentes de rosa também. A rosinha trepadeira, que é essa aí, é a rosinha arbustiva que a gente mais conhece, que tem nos quintais, certo? As flores de corte, as rosas de corte que vocês compram para presentear as pessoas, é da roseira arbustiva. Quem gostar de rosa tem que ir para Olambra, no Blumen Park. É o campo de rosa mais magnífico que eu já vi em toda a minha vida. E o jardim inglês? Ah, jardim inglês vem depois do jardim francês. Vocês lembram da conversa da aula passada que as coisas tinham que mudar para ser diferentona? O jardim inglês é jardim de quem? Digam para mim. É conhecido como jardim de vó. O jardim de vovó. Fala para mim, vocês acham que vocês vão ver uma vovó cuidando desse jardim aqui? Hã? Vovó jardineira? Parece que é uma vovó que cuida desse aí. Você chega na casa da tua avó, o quintal dela é desse jeito? Ou o quintal dela é assim, ó? Hã? É assim, filha, é o jardim no terreiro. É a florzinha que ela catou sementinha da vizinha, da amiga e botou aí para crescer, ó. É a vozinha. Eu sou a véia das plantas também, sou tiazona das plantas. Vocês vão ser também. Vocês vão lembrar de mim quando vocês tirar foto escondido numa plantinha. Essa avó tem cara de mal-humorada, mas ela tá feliz ali por dentro, tá? Com a florzinha dela, com a floração. Esse jardim inglês, ele vem para falar assim: não, esse negócio do jardim francês está errado, criatura. Ninguém tem que ficar cuidando de jardim, não. Vamos deixar as plantinhas crescer do jeito que elas querem. Para que topiar a coitada? Deixar elas cabeludas. Tem essa aparência natural, então. É um jardim com menos manutenção. Ai, quer dizer que a planta dá menos manutenção? Não, quer dizer que você larga ela lá e deixa ela crescer do jeito que ela quer, né? Compara com o jardim de topiária. Essa vozinha aí tem cara que quer fazer topiária? Essa vozinha tem cara de quem xinga. Você fala, vó, vem topiar aqui esse buchinho. Ela manda você a merda, né? Quem tem uma avó bocuda? A minha é assim. Gente, o quintal da minha avó é isso aí. É lata velha com planta dentro, é orquídea enfiada no muro, é lata de tinta com planta, é pneu, é as ferramentas do vô e a véia perdida lá no meio. Olha só, não quer nem curvar. Imagina se ela agacha para cuidar de um jardim. Agacha, não sobe nunca mais, fica lá entrevada no chão, resto da vida. Não pode. Por isso que o jardim inglês é conhecido como jardim da vovó. Fia, deixa lá que vai sozinho. É a lei do mais forte. Que combinação que ela vai lá e busca a mudinha da vizinha e bota ali onde der. É chamado também de jardim de bosque. Ah, professor, então quer dizer então que se alguém pedir um jardim inglês eu ponho de qualquer jeito? Claro que não, né? Eu tô fazendo brincadeiras à parte, mas o jardim inglês, quando a gente faz ele de forma profissional, ele é um jardim todo elaborado, né? Olha essas imagens já. Agora a gente vai ver uns mais trabalhados no estilo. Você tem que fazer composição de cor, tem que fazer composição de volume, tem que fazer de conta que é um bosque natural. Tem que colocar as plantas mais baixas na frente para não tampar as do fundo. Tem que ter plantas perto com a mesma quantidade de água, porque senão você vai matar uma de sede ou matar a outra afogada, tá? A gente vê que tem alguns tipos de jardim que puxa esse conceito do jardim inglês. O jardim tropical é assim, você vai topear uma palmeira? Não vai. O jardim oriental até que ele faz uma misturinha.
Tem de tudo no jardim. Pode ter frutífera, pode ter erva, pode ter flor. Algumas das espécies mais utilizadas. Gerânio. Existe o gerânio pendente, semipendente e gerânio ereto. Jasmim estrela. Pensa numa espécie cheirosa. Se vocês querem botar para fechar a parede, muro, escolhe essa bonitezinha aí. Quem tem problema com cheiro forte, não pode. Se tiver alergia, não pode. Vai viver espirrando. Margaridas. A gente tem uma infinidade de margaridas. Margarida do Cabo, margarida das Pedras, margaridinha, rudbeckia, margarida de todas as cores. Gardênia. Parece rosa, mas não é a rosa, mas é perfumada. Pode comer gardênia. Entramos nos jardins orientais, jardim japonês. Ah, como a gente sabe que é jardim japonês? Esse tá fácil, né, gente? O que indica para nós que é o jardim japonês? A decoração do jardim. As lanternas, os materiais utilizados, certo? Jardim japonês usa muito azaleia, que é essa florzinha rosa aí, que aceita topiária. Olha que bacana. A liandra também aceita. Jardim japonês, os orientais gostam de água, gostam de lagos, gostam de pedra. E aí a pinguelinha japonesa. Outro dia eu estava numa viagem da vida aí, passei numa cidadezinha interiorana aqui, do Paraná, tinha lá no meio da pracinha uma ponte japonesa, em cima do paver. Fiquei olhando. E será que eles estão deixando aqui para botar em algum lugar? Passou um mês, voltei lá, a pinguelinha, a pontinha continuava no mesmo lugar. Pelo amor de Deus, gente. Não faça essas breguices. Você tem outros jeitos de referenciar o jardim oriental. Tu não precisa pôr uma ponte em cima do paver, que não liga lugar nenhum a lugar algum. Ou a topiária japonesa oriental, que diferentona. Não parece mais coxinha. Não parece coxinha francesa. Né? Os pinheirinhos japonês. Pinheiro negro. Mais azaleias. As lanternas na decoração. A cerejeira. O chorão, meu povo, essa árvore aí é o chorão. Tem o chorão deles e tem o chorão nosso. O nosso chorão não chora igual esse aí, não escorre tanto, que é essa árvore aí que está derretendo, tá? São dois nomes científicos diferentes. Professora, temos uma Oi, pergunta aqui do Danilo. manda. Ele perguntou se tem aqueles jardins japoneses que é só areia e pedra, imitando as ondas na água. Tem, Se tem isso mesmo. tem, já vamos falar dele. Estamos chegando, aguenta aí. Vou correndinho, gente, porque tem muito slide, que eu gosto muito de imagens, tá? Vocês olhem com mais calma essas lindezas da vida. Bambu, né, galera? Bambu, tanto na decoração, quanto como material, quanto vegetação viva. Aqui a gente já vê ó, os dois tipos de jardim, que o Danilo acabou de perguntar, que é o jardim seco, o jardim zen, o jardim com água. Vocês vão perceber que o jardim zen, que é o jardim seco, eles são em lugares muito fechados, menores, pequenos, que é um jardim mais para você pensar, é um jardim mais de reflexão, né? Então a gente vê aí, ó, esse aqui é um exemplo da areia que está trabalhada como se fosse uma pedrinha que você jogou. A gente observa o bambu, tem vários tipos de bambu também, tá? Bambu é uma gramínea, assim, da família das gramas, por conta da raiz. E aí um pinheiro negro, topiado, o Buda ali, então, as lanternas chinesas, japonesas, então a gente vê essas características, né? A pontinha. Aqui do lado esquerdo é uma releitura do jardim molhado, que tem a pontinha ali como se a pedrinha fosse o lago. Em um local pequeno, tá vendo, gente? A gente estava com imagens de jardins orientais grandões, agora a gente tem os miúdos, ó. Um jardim de inverno, para da escada. Tem uma farmácia aqui na minha cidade que botou um jardinzinho desse na entrada. Então, esse é o jardim molhado, o jardim oriental molhado.
E esse é o jardim seco, que é um jardim filosófico, religioso, simbólico. Quando a gente vê aqueles filmes que mostram a cultura oriental, mostram bastante isso, quando tem aquelas casas japonesas, as casas de chá. Cada pedra tem o local certo para estar, tá? Ela não é colocada de forma aleatória, não. Tem toda a questão simbológica deles. Então, é isso aqui, ó. Como se fosse areia, água. A gente logo identifica que é um jardim oriental. Olha que coisa mais graciosa. É um jardim para você meditar. Por que ele não pode ser um jardim bagunçadão? Senão você quer olhar o jardim. Você quer ficar olhando a florzinha que está nascendo, você quer ficar olhando o botãozinho da outra, você quer ficar olhando a joaninha. Não é para você olhar, é para você meditar, para você olhar para você mesmo, entendeu? Então, o jardim tem que ser uma coisa com menos informação. É minimalista? Sim, é minimalista. Olha isso, minimalismo oriental, contemplação, paz, espiritualidade. Choveu, bagunçou todas essas pedrinhas. O cara vai lá puto da vida para arrumar? Não, ele vai feliz e contente, porque já está relaxado, né? Tá ali meditando todo dia para a hora que vem a chuva bagunçar a areia dele, ele lá feliz. Se a gente já sai xingando. E tem as topiárias também, o jardim oriental temático, porque a gente não aguenta, tem que botar um tema. Então aí tem a parte teatral do jardim. Olha que bacana! Espécies, bonsais. Jardim árido rochoso, esse é fácil de ver também. Por quê? Porque ele usa plantas suculentas, usa cactos, certo? Ah, quem tem suculenta em casa, dá para fazer jardim grande? Claro que dá, claro que dá. Olha aí que belezinha. Essa coisa vermelha na foto, pelo amor de Deus, isso aí não é suculenta vermelha, tá? Isso é pedrinha pintada. Por que a gente usa pedra no jardim árido e rochoso? Porque essas plantinhas não aguentam umidade, elas têm que ficar secas, senão elas derretem. Prestem atenção. A planta, depois que você afoga ela, ela não volta mais. Agora, se tu deixou ela passar sede, aí você pode até recuperar ela, mas depois que ela morreu afogada e apodreceu, o espírito já foi, desencarnou. Então, o jardim árido rochoso, ele não pode ter acúmulo de água, não pode ter coisa úmida. Um jardim desértico do lado esquerdo, um mais bagunçadinho do lado direito, uma mistura com umas coisinhas meio tropical, meio oriental ali. Não quer dizer que eu gostei, tá? Só tô mostrando para vocês. Jardim mexicano também tem essa cara. É rústico. Ah, eu não curti esse não. Eu trouxe para vocês verem também que tem coisa que não dá bom, não. Não parece que usaram isso aí como canteiro de obra, resto de obra? Não gostei. Temos que ter bom gosto. Exageraram na rusticidade. Parece que sobrou piso, eles largaram tudo aí. Agora esse tá bonitinho. Suculentinhas. Óbvio que essa roxinha aí não é suculentinha, né? Fizeram uma mistura. A suculentinha nasce em pedra. Por quê? Percebam a raiz dela, não tem raiz. A raiz dela é fininha, é curtinha. Por isso que a folha dela é gordinha, né, gente? Porque se ela não puxar água pela raiz, ela tem que guardar em algum lugar. Ela guarda na folhinha gorduchinha dela. Ai, jardim tropical, nosso maravilhoso. Salve, salve. Burlizinho. Jardim tropical. É mais um jardim da linha do jardim inglês, não é? Claro, porque como é que você vai topiar essa silicone aí, pelo amor de Deus? Como é que você topia a bananeira? Vai sobrar o quê? O cabo dela, né? O caule, coisa mais feia. Nossas plantas não foram feitas para serem topiadas. Imagina se tu vai topiar essa palmeira leque aí. Pode não, a gente chora. Vai topiar. Esse aqui é o gengibre, gente. O gengibre era utilizado para o índio passar no cabelo como shampoo. É, não topia, né? Não topia essas coisas. Aí, um jardim tropical todo bagunçadinho.
Ah, eu quero topear minha bromélia. Não, criatura, não vai topear sua bromélia. Então, cada um tem seu estilo. Né? O nosso lembra jardim de selva, com muitas folhagens, muitas texturas. A bananeira d'água, coisa mais linda. Quem não gostou, fala que gostou. Grama preta, palmeira azul lá no fundo. Só nessa foto aí tem uma meia dúzia de espécies que dá para chorar de amor. Palmeira, tudo igual. Palmeira azul, do lado esquerdo. Palmeira leque. Palmeira leque é uma família de palmeiras, tá? Tem várias palmeiras que se chama de leque, cada uma com seu nome científico. Palmeira leque é quando ela lembra esse leque. Então, essas duas são palmeira leque, tá? Uma licoala do lado esquerdo, que é de sombra. Uma árvore do viajante do lado direito. E as nossas plantas maravilhosas, estruturais, coloridas, essas são as helicônias e as estrelíceas. Olhem quanto tipo de helicônia e estrelícia que existe. É uma diferente da outra. Essa aí do meio, grandinha, laranjadinha, é a ave do paraíso. Ela tá linda, mas, gente, mas quando ela morre, seca, fica parecendo a coisa mais feia do mundo. Parece Halloween, porque imagina esse trem seco. É feio. A gente tem que ir lá e cortar antes que assuste a vizinhança. Agave, que também é uma suculenta, orelha de elefante. Aí a gente puxa o gancho para o jardim rural, que é um jardim mais com cara de sítio, jardim com cara de roça, que a gente identifica como? Pela decoração, pela madeira, pelos objetos temáticos, certo? Jardim Cottage, um dos meus favoritos. É irmãozinho do jardim inglês. É um jardim inglês todo florido. Imagina se isso não tem que ter um projeto? Claro que tem. É uma baguncinha projetada. Olha que coisa mais graciosa. Você tem que ver cada espécie, que época que eles florem, para ter esse efeito que a gente quer, né? Para uma não tapar a outra. Coisa mais linda. Esse é o jardim da minha vida. Depois vocês botam aí qual é o jardim favorito de vocês, que eu quero saber o que o eleitorado prefere. Tá ali juntinho com o jardim romântico também, né? Chegou o jardim romântico. Para os apaixonados e apaixonadas, parece jardim de Pinterest. E é. Jardim Mediterrâneo. Jardim Mediterrâneo, que tem as plantas que algumas parecem com jardim cottage, jardim romântico, jardim naturalista. São plantas mais texturizadas, como se fosse gramíneas. A maioria é gramínea, tá? Lavanda, são plantas que aguentam vento, que crescem mais na areia. A gente percebe que a forração do jardim ela é feita com argila, material terroso, tá? Oliveira. E capim? Outro dia alguém falou para mim assim, capim aqui, isso aí para mim é mato, para mim é jardim. Estipa tenuíssima, isso aqui é muito comum fora do Brasil. Tá misturado com tulipa. Capim mexicano. Festuca azul. Aí a festuca no Jardim Oriental, com o pinheiro negro ali. Festuca azul vai no Brasil em região um pouquinho mais fria, tá? Por calor ela não aguenta muito, não. Pomponzinho. Cotton Candy Grass. Eu vi um desse de perto, quase chorei, gente. Deitei na moita. Coisa mais linda. Óbvio que foi em lugar mais desértico, né? Jardim de horta e pomar.
Pode também, vocês vão ver bastante cliente pedindo horta, pomar junto com o jardim, que é aquele resgate. A gente não parou para falar aula passada que o jardim atual, ele é uma mistura do que a gente teve até hoje. Então vocês percebam, a gente pode usar um jardim oriental, a gente pode misturar um pouquinho do jardim inglês com o jardim italiano, a gente pode misturar o jardim de horta com o nosso jardim tropical, com o nosso jardim cottage. Porque hoje pode tudo, desde que seja bem pensado e bem organizado, tá? Não é fazer de qualquer jeito. É igual quando você vê uma pessoa estilosa, fala, olha que miserável, acertou no look, não botou uma coisa que não combina, mas no fim combinou? Porque pensou, é a mesma coisa do jardim, tu não vai botar de qualquer jeito, você tem que pensar no negócio, né? E o jardim de horta, ele é bacana, porque você pode fazer ele em vários lugares, na parede, no teto, na varanda, em vasinhos. Lembrando que o jardim de horta, para ele funcionar, tem que ter sol, tá? Ai, mas isso aí, professor, isso aí é jardim vitrine, vitrine. Isso aí é casa-cor. Isso aqui funciona, é de verdade? Cuidado com o que vocês vejam em casa-cor, que lá é conceito. Não quer dizer que funciona. Alguém me planta alface aí? Que jeito que molha? Não. Pegaram a alface e botaram aí só para tirar foto. É pecado? Não. Mas tu tem que falar para o cliente que se ele quiser um jardim de horta dentro da casa dele, escuro, onde não tem nada, ele vai ter que comer a horta antes dela morrer e ir trocando com frequência. E algumas estruturas móveis. O primeiro e o segundo funciona, né, gente? O terceiro provavelmente é de mentira, a alface ali, toda desmazelada. E alguns que dão certo. Esse é óbvio que também não dá, né? O vasinho foi colocado aí para a pessoa usar, mas ele não consegue, você não consegue cultivar aí. Jardim e vasos, que vocês podem usar os vasos também como cachepô, de acordo com o estilo da decoração, bastante utilizado em jardim de varanda, jardim interno, que a pessoa não tem terra para plantar, jardim de apartamento. Aí o que tu faz? Enche de vaso, né? Já que não tem lugar para você botar terras, tu usa vaso. Em frente de lojas, fachadas. Aí um jardim vaso com suculenta, com cacto. É um mini jardim vaso, ó. Jardim de horta. E na próxima aula, paisagistas contemporâneos, para saber o que tem hoje em dia. Tem algumas perguntas aqui, prof. Mande. O Danilo perguntou se esse Cotton Candy Glass aceita sol e calor. Aceita sol, mas ele é mais de clima mais frio. E aí, né, emendando na mesma pergunta, a Júlia perguntou se pode colocar na Região sul pode, a região região mais sul do geladinha, Brasil. né? Pode. Não é muito fácil de achar essas coisas, não. Quando eu vi no Texas. É... Por causa do romântico tropical. Bismarck azul, sim, Felipe, aquela palmeira lá é a Bismarck. Hum. Isso aí, gente. Vocês viram tanto de tipo de jardim que dá para a gente fazer, né? E aí o nosso jardim de hoje em dia é essa misturinha bem pensada. Imagina se vocês erram. Gente, quanto vocês acham que custa para fazer um jardim de uma fachada? Vamos falar, a casa ali de esquina. 300 metros. Quanto vocês acham que custa? 30 mil, 40 mil. Tu vai errar? Não vai errar. Ô Danilo, meu filho, uma palmeira você paga 5 mil, criatura. Se for uma tamareira, tu paga 15. Se for uma oliveira centenária, tu paga 30. Será que Entendeu? 5 mil paga o projeto, prof? Não. 5 mil não paga nem o projeto, galera. Graças a Deus, né? Você vai fazer Ainda um bem. projeto de 30 mil, jardim de 30 mil. Eu tenho que pagar pelo menos uns troquinhos, né? É caro, gente. A plantinha, assim, vai em volume para ficar bonito, sabe? Não, ninguém.
A não ser que vocês queiram fazer um jardim com um buchinho e uma cica, mas o jardim é caro, ele fica por último se a pessoa não pensa na construção, aí depois não sobra dinheiro para nada. Por isso que os jardins mais bonitos, as construções mais valorizadas, sustentáveis, ela já tem o jardim como premissa. Né? A pessoa já reserva e fala assim: ó, eu quero a jardinagem e paisagismo como ponto principal daqui da minha obra, do meu rolê. Então é caro, por isso que a gente tem que pensar, se não morre, se não dá praga. Você imagina você fazer a pessoa gastar 30 mil no jardim dela, dali 3 meses tá morrendo tudo, dali um ano não tem mais nada, socorro. Ninguém contrata mais você. Né? A construção tá sempre lá, o tijolo não vai dissolver. Agora a plantinha, usa errado para você ver. Esse é o X da questão. Ah, a aula que vem não é paisagismo contemporâneo, não, é a representação gráfica, né? Isso aí, nós vamos inverter um pouquinho a ordem das aulas para vocês já terem o respaldo da representação gráfica para vocês desenvolverem um mapa, tá, pessoal? Isso, agora que vocês já viram que tipo de jardim vocês conseguem fazer, vocês vão aprender a desenhar e depois a gente retoma um pouco. Isso. Fechou, meus amores? Fechamos? Obrigado, prof. Até semana que vem. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.